Bulbo de pressões. Talvez uma das coisas que você tenha muita dúvida e é natural que você tenha. Às vezes a gente não aprende da forma correta ou nem aprende sobre isso e ele parece ser algo bem mais complexo do que na realidade ele é. Então hoje a gente vai falar sobre bulbo de pressão e se você não faz ideia do que um bulbo de pressão é, o bulbo de pressão ele é uma região sobre uma área carregada em que ocorre a dissipação de pelo menos 90% da sua tensão aplicada. Então, o que é interessante? Tenho lá uma sapata, vamos pensar aí, uma sapata de uma casa, de um sobrado, né? Uma sapata de 1,20 por 1,20, ou seja, essa sapata que tem uma dimensão x e y, ela não dissipa o carregamento dela até o infinito, até lá no magma no meio da Terra. Ela dissipa só até uma altura, né? Pô, Gabriel, como é que eu sei que eu posso fazer um túnel debaixo da minha casa, né? Contanto que eu consiga dissipar esse peso de cima antes desse ponto. Aí, a partir daquele ponto, eu não preciso mais avaliar, porque a minha dissipação de esforços já aconteceu ao longo do meu solo. Então aqui a gente tem uma figura do lado direito seu, aonde ela é bem interessante. Por quê? Aqui eu tenho uma tensão sendo aplicada no meu solo, que é essa tensão acontecendo aqui em cima, e ela vai se dissipando ao longo que ela vai descendo a sua profundidade. Então aqui eu tenho 80%, 50%, 20% e 10%. Então a gente avalia o bulbo de pressão, porque após essa camada que o bulbo está batendo, né, ou seja, está distribuindo esforço, depois disso ele vai distribuir muito pouco, 10% só. Então isso não faz, né, mais tanta importância para o meu solo que está abaixo da minha fundação. Como é que a gente faz isso, Gabriel? É algo relativamente simples. Então, como que funciona? Primeiro, a gente precisa entender uma relação da minha forma de área carregada. Então, se eu estou falando, por exemplo, de sapatas, normalmente, ou a sapata ela é algo quadrada, né, uma sapata quadrada, 1 por 1, 20 por 20, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 10 por 10, ou a minha sapata é algo retangular. Normalmente ela vai ser retangular quando eu tenho momentos, porque os momentos vão estar impactando numa direção, e aí vocês vão ver por cálculo, essa interpretação que a gente está fazendo agora, você vai ter ela 100% no término do nosso curso. Então, se eu tenho um momento numa direção, já é interessante que eu faça uma sapata retangular. Então, por isso que a gente pode ter esses dois formatos. Então, eu faço uma sapata quadrada circular, se a gente considerar aqui, né, um tubulão, talvez, ou eu vou fazer uma sapata retangular. Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu trouxe, né, um pesquisador, que é o Barata, tá? Onde ele apresenta essa nossa tabela. E essa tabela, ele correlaciona a minha forma do meu elemento de apoio, da minha sapata, em condição de como ela representa. Então, se eu pegar a relação de lados L sobre B e for igual a 1, ou seja, eu tenho uma sapata retangular ou redonda, eu tenho um alfa, que é esse fator de forma, de aproximadamente 2. Se eu tenho uma relação retangular LB de 1,5, 2, 3, 4 e aí, né, em diante, eu vou ter esse alfa mudando, né? Ou seja, eu preciso avaliar ele de uma forma maior e mais distante. Então, o que o Barata ele fala pra gente? Que, né, agora eu quero que vocês se atenham a esse detalhe bem aqui do meio. Ele fala o seguinte: então, o que você vai fazer? Quando eu tenho um carregamento sendo, né, exercido no meu solo sob uma área de influência B, eu tenho o meu bulbo de pressão, que representa até 90% da minha dissipação de tensão, de esforço, sendo igual a alfa, que é essa minha forma de carregamento que você está vendo aqui do lado, vezes a minha menor dimensão, que é B. Então, como normalmente as minhas sapatas são mais próximas de um quadrado do que de uma relação aí lado vezes lado de 1,5, normalmente a gente vai utilizar como padrão essa avaliação do bulbo de 2B. Ou seja, a altura que eu vou avaliar ao longo
da minha sondagem vai ser 2 vezes B. Se eu tenho um B de 1 metro, eu vou ter uma avaliação de 2 metros de profundidade. Se eu tenho um B de 3 metros, eu vou ter uma avaliação de 6 metros de profundidade. E aí em diante. Gabriel, mas sempre é 2? Não, nem sempre é 2. Você tem aqui do lado a relação. Então, se eu tiver uma sapata que, por exemplo, ela é 1 por 1,5, eu já não uso mais 2, eu uso 2,5. Se eu tenho uma sapata que ela é 2 por 4, eu já não uso mais 2, eu uso 3. E aí, por diante. Beleza? Essa é a nossa relação que a gente vai adotar para avaliar o meu bulbo de pressão e eu consegui entender até onde eu preciso ir, né? Pô, Gabriel, até onde eu preciso conferir no meu SPT? Eu fiz lá uma sondagem, os meus 6 primeiros metros são maravilhosos, eu consigo fazer uma sapata superficial, mas lá embaixo eu tenho um solo horrível, né? Eu preciso me preocupar com isso? Não preciso? Depende do seu bulbo de pressão. Se o seu bulbo de pressão não chega até essa camada, você não precisa se preocupar. Agora, caso o seu bulbo de pressão incida sobre essa camada ou, né, bata, entre aspas, nela, aí sim eu preciso tomar cuidado e preciso considerar esse bulbo de pressão, porque pode ser um ponto de fragilidade para minha camada e para minha fundação. Gabriel, mas significa que se eu tenho um solo ruim eu não preciso, né, não posso utilizar ele? Não é isso. Nós vamos fazer um estudo de caso e nesse estudo de caso eu vou te explicar, né, existe uma relação. Então eu tenho solos bons, também tenho solos ruins. Eu vou tendo uma dissipação ao longo do caminho. Então eu só preciso considerar isso e talvez, né, essa resistência que você estava aguardando não vai ser ela, vai ser uma resistência, né, inferior, e aí você vai ter que considerar essa resistência na hora que você for recalcular o seu elemento de apoio aí, a sua fundação superficial, a sua sapata. Beleza? Aqui eu trouxe de uma forma mais visual, é um exemplinho, né? A gente vai fazer um estudo de caso depois, esse aqui é um exemplo mais visual para você entender o que a gente está falando. Então a profundidade na prática, ela vai ter um alfa de mais ou menos 2. Então, né, a minha profundidade adotada, que é essa profundidade que eu vou ter que avaliar abaixo da minha sapata, é de 2B. Né? Nesse exemplo aqui que a gente tem, eu tenho uma sapata de 1,20 por 1,40, em que o meu B é 1,20. Então, eu tenho que avaliar o meu Z até 1,20 vezes 2, que é 2,40. Então, eu vou pegar a minha cota de apoio, né? Talvez eu tenha que cavar, vamos lá pegar um SPT, eu vou cavar 2 metros, vou tirar essa terra, vou botar minha sapata em cima, e aí, aonde eu boto a minha sapata, eu vou avaliar daqui para baixo. E aí, vou avaliar desse ponto 2,40 para baixo, para entender se eu tenho solo bom e se faz sentido, né, eu considerar esse bulbo de pressão, faz sentido eu considerar essa pressão de solo, essa resistência de solo, e se ela tá, né, acessível, se ela tá coerente com o carregamento que eu tenho na minha estrutura. Beleza? Isso é o bulbo de pressão. Se você nunca ouviu sobre isso e não tenha ficado claro, quero que você deixe aqui nos comentários, que eu tô aqui para te ajudar e te auxiliar ainda mais. E nós vamos ter um estudo de caso sobre isso, vai te ajudar a ser algo mais visual ainda sobre bulbo de pressões. Beleza? Até a próxima aula.